Meus irmãos amados, hoje o meu tempo foi consumido. Vou perdoar vocês, glória a Jesus, porque hoje foi aniversário da Fatel e está perdoado, glória a Deus. Mas não venha terça-feira de novo, não, que eu não vou dar oportunidade, não. Venha para assistir o culto, glória a Jesus. Brincadeira, irmão. Que os irmãos sabem que nós temos muito zelo pela palavra, mas hoje foi um dia especial e a minha alma está muito agradecida a Deus pela Fatel. Amém? Muito agradecida a Deus. De coração, eu louvo a Deus porque tenho minha formação teológica. As bases foram lá na Fatel. Meus irmãos, nesta noite, com a ajuda de Deus, nós não vamos ter tempo de desdobrar muito o assunto, mas o que Deus conceder a graça, nós estaremos ministrando. Cantares, capítulo 4, versículo 12. Começamos semana passada. Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Nós vimos, semana passada, com a ajuda de Deus, que a igreja é um jardim, o que, irmãos amados? Fechado. Só é jardim se for o que, irmãos? Fechado. E nós vimos a semana passada que o inimigo ele quer derribar os muros para que o jardim fique rente com o mundo. A luta que a igreja está enfrentando para que os muros do jardim sejam derribados. E os irmãos sabem que se derribar os muros do jardim, o que é que vai acontecer com as plantações? Nós vimos isto semana passada. O que é que vai acontecer com as plantações? Serão devastadas. Foi assim que nós vimos? Vai entrar quem no jardim? Vai entrar quem? O javali vai entrar. O javali vai entrar, a raposa. Vai entrar quem mais? Me ajudem. O chacal. Vai entrar o porco. Vai entrar todos os invasores e vão estragar o jardim. Por isso que eles querem derrubar os muros da igreja. Para que o demônio e as suas ações penetrem na igreja e derrubem a igreja e acabem com a igreja. Mas Deus vai nos ajudar e os muros da nossa igreja permanecerão levantados. Amém. Mas nós vimos aqui hoje, irmão, que esse jardim ele tem um manancial. Todo jardim tinha um poço. Todo jardim só se podia fazer jardim onde tinha água, onde tinha ou poço ou fontes. Não se poderia fazer um jardim sem água. O jardim só sobrevive se tiver água. Os irmãos estão lembrados que nós falamos semana passada que na nossa cultura jardim é de quê? Na nossa cultura jardim é de flores, mas na cultura bíblica, jardim não é só de flores. Jardim é um pomar. É um pomar. O que a gente chama de pomar aqui é jardim no mundo oriental. É um horto. É um horto. Horto das Oliveiras. Já ouviram falar no Horto das Oliveiras? Porque ali é chamado de Horto das Oliveiras. Porque ali é um jardim cheio de quê, meus amados irmãos? De oliveiras. Então, o jardim, ele não é somente de flores, mas ele é principalmente de árvores frutíferas. É um pomar, é o que nós chamamos de pomar. Então, meus amados irmãos, para manter o pomar vivo, para manter o pomar frutífero, bonito, é indispensável o que, meus amados irmãos? Água. Água. E a igreja é esse jardim. E Deus preparou uma fonte de água para o jardim, para que a igreja viva regada, viva. Aleluia. Vamos ver isso de novo no versículo 12, a parte B, mas leia o 12 todo, por gentileza. Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Nesse jardim tem um manancial. Glória a Deus. A felicidade do jardim são as águas. Jardim sem água
ele está sentenciado a secar. Por quê? Porque lá no Oriente as chuvas são escassas. As chuvas são poucas. Então o jardim ele só escapa se tiver uma fonte. Se tiver uma fonte. Se tiver um poço. Para irrigar, para que as árvores fiquem bonitas e para que as árvores derem o quê, meus amados irmãos? Deem o quê? Fruto. Glória a Deus. Vamos ver isso. Isaías 58:11. Isaías 58:11. Fala também do jardim. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Quem pode dar um glória para Deus bonito? Jardim regado, cujas águas, manancial, cujas águas nunca faltam. Amém? O jardim de Deus só sobrevive por causa de uma fonte de água, que dá vida, que dá força, que dá vigor, que faz as árvores produzirem. Glória a Deus. Sem essa água, o que é que vai acontecer com o jardim? Sem essa água, o que é que vai acontecer com o jardim? As plantas irão secar. E nós estamos vivendo numa época de plantas secas, jardins secos, igrejas secas, espiritualmente falando, igrejas secas, irmãos. Igrejas sem água, árvores secas. Só minha avó dizia, quando a pessoa estava mal, ela dizia, fulano está só o buzugo. Eu não sei se isso existe no dicionário, mas tinha no dicionário da minha avó, glória a Deus. O que é um buzugo? Diz que é uma coisa assim, sem vida, sem graça, magro, desanimado, sem forças, o buzugo. Meu Deus, que saudade da minha avó, glória a Jesus. Vamos ver Isaías 1:30, glória a Deus, Isaías 1:30. Para você, é o dicionário informal da minha avó. Vamos ver aí, Isaías 1:30, um jardim sem água, como é que fica? Porque sereis como o carvalho, ao qual caem as folhas, e como a floresta que não tem água. Eita, meu Deus. Uma floresta que não tem água, um jardim que não tem água. Olha aí o retrato. Um carvalho ao qual cai o que, irmãos? As folhas. As folhas. Por falta de água. Igrejas secas, jardins secos, árvores sem folha, árvores sem fruto, por falta de água. Mas a igreja de Deus, ela é um jardim que tem uma fonte de águas vivas nela. Que dá vida, que dá vigor, que dá força. Irmão, nunca deixe faltar água na sua vida. Não deixe. Eu tenho pedido a Deus, Jesus, não deixe faltar esse manancial que dá vida, que dá alegria. Tem gente que começa tão bem, é verdade ou não é, irmãos amados? Cheio d'água, cheio de vida, mas à medida que os anos vão passando, a água dele vai o quê, meus amados irmãos? Secando. Perde o prazer, perde a alegria. Eu não quero isso não na minha vida. Eu quero morrer mais animado do que quando eu comecei. Aleluia, glória a Jesus. Eu comecei com muita água na minha vida, evangelizando, distribuindo folheto, distribuindo livretos. E meus amados irmãos, até aqui não tem faltado essa água na minha vida. Pela graça, não é por mérito não, é pela graça, pela misericórdia de Deus. No carro da igreja que eu ando, não falta uma mala cheia de Novos Testamentos.
para distribuir nos restaurantes. Me dá aquela agonia. Mas o que é água? Glória a Deus, é água. E eu vou distribuir Novo Testamento. Se tiver 20, 30 pessoas comendo, eu chego lá, aí eu dou elogio à comida. Eu digo, eu comi agora, a comida é boa. Agora eu trouxe uma comida melhor. Glória a Deus. Aí prego o evangelho de mês em mês e dou o Novo Testamento. Cadê a mala? Cadê a mala? A mala saiu, glória a Deus. Para saber se a mala está cheia lá no meu carro. Carro da igreja. Lá no Estela Mares, no Estela Mares, na construção do Estela Mares, eu vou visitar as construções, tem lá os trabalhadores que não são crentes. Lá no Estela Mares eu dei um Novo Testamento a um rapaz. Lá eu dei os trabalhadores e um deles mora em Cajueiro. Cajueiro é Capela. E lá ele aceitou Jesus na construção e antes de terminar a construção do Estela Mares, ele já estava membro da igreja, batizado nas águas lá na cidade onde mora. Glória a Jesus! Não me atice não, que eu prego. Porque tem uma fonte de água viva dentro do meu jardim que me dá força e me dá vida pela santíssima graça de Deus. A minha folha está verde. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Mas se faltar água, mas isso aí não é mérito da planta, é mérito da água. Olha aí, leia de novo. Se faltar água, como é que você vai ficar? Você que é uma planta no jardim de Deus, depois nós vamos ver nós como plantas no jardim de Deus. Veja aí, se você faltar água na sua vida, o que é que acontece? 1:30 de Isaías. Porque sereis como o carvalho, ao qual caem as folhas, e como a floresta, que não tem água. Tem muito crente assim hoje, irmão? Tem. Crentes como árvores que não dão fruto, não tem folha, como dizia minha avó, só o buzugo. Mas eu dou glória a Deus porque eu nasci neste jardim, chamado Assembleia de Deus. E até aqui o Senhor tem ajudado e o rio está correndo, as águas estão correndo. E se prepare que vai haver borbolhões de água, vai haver jatos de águas vivas. Bendito seja o nome de Jesus. Se faltar água na sua vida, você vai ficar com as folhas caídas e sem produzir fruto. Porque quem dá água é quem dá vida é água. Hein? Lê na NVT. Pastor, tem outras traduções aí no seu celular. NVT. Serão como a grande árvore, com folhas murchas, como um jardim sem água. Oh, meu Deus, o versículo já é triste. E fazendo uma leitura dessa, pronto. Oh, meu Deus. Quem diz amém uma coisa dessa? Diga não. Uma árvore com as folhas murchas. Um jardim sem água. Pastor Isolde, que água é essa? O irmão sabe que isso aqui são figuras de linguagem. Isso aqui são comparações, são metáforas, são símiles. Glória a Deus. Pastor, o jardim é a igreja. Os muros são a doutrina. E essa água que dá vida ao jardim, pode, se tiver muro, mas não tiver água, o jardim seca. E que água é essa, pastor? Me explique que água é essa que vivifica as plantas, que traz seiva para as plantas, que faz as plantas ficarem verdes, que faz as plantas ficarem frutíferas e belas. Que água é esta? A resposta está no Evangelho de São João 7, 38 e 39. Evangelho de São João 7, 38 e 39. Leia. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele,
do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Jesus gritou na festa dos tabernáculos: quem tem sede, vem a mim e beba, e aquele que beber da água que eu lhe der, dentro dele se fará uma fonte d'água que salta, que jorra para a vida eterna. Aleluia! Jesus só disse isso. João, escrevendo o evangelho, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu uma glosa. O que é uma glosa? Uma glosa é uma explicação. Escreveu a glosa. Essa glosa não foi Jesus que disse. Essa glosa foi João que escreveu. Para explicar o que era, o que representava. E glória a Deus por essa glosa. Porque explicou para a gente o que é a água. Quem é a água. E isso disse ele do Espírito. Que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Então essa fonte que nos impele, essa fonte que nos rega, essa fonte que nos dá vida, essa fonte que nos faz frutificar, essa fonte que nos faz verdes e bonitos, é a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Uma igreja sem o Espírito Santo é uma igreja sem água, é um jardim sem água, não tem vida. Não cresce, não produz. A igreja pentecostal, por que foi que ela cresceu? Qual foi o método? Não tem método não. Irmão, a gente fica atrás de método. Vamos, qual é o método? E o irmão sabe que na história da igreja, né, foram inventados muitos métodos. Foi assim ou não foi? Há mais ou menos 25 anos, 26 anos, surgiu o método do G12. Diz, agora a igreja vai crescer. Eu morei em uma cidade que criaram o G12 e eles faziam contas geométricas. Dizia assim, 12 ganha 12, e 12 ganha mais 12, 12 vezes 12, 12 vezes 12. Pela conta que eles fizeram, dentro de 5 anos, até o padre era crente da igreja deles. Pela conta que eles fizeram, até o sacristão ia ser crente. Por quê? Eles diziam que era um método. Eles diziam que o método era Mano, qual foi o resultado, irmão? Cadê o método? Foram perdendo de 12 em 12, menos 12, menos 12. Até quem inventou os 12 se desviou. Porque o que vale aqui não é método. O que vale aqui é crente regado com as águas do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Jesus. Glória a Deus. Não foi para frente, não foi. 26 anos se passaram, 27 anos se passaram e ainda estão lá engatinhando. Dali para trás, muitas se dividiram em várias outras igrejas e, no fim, nem o mel nem a cabaça. E a nossa igreja lá, naquela cidade onde eu trabalhei, não adotou o G12 e Deus botou o rio para jorrar. E Jesus foi salvando, e abrindo congregação, e abrindo congregação, e abrindo congregação, e abrindo congregação. E nos anos que passei lá, eu batizei 4.000 pessoas nas águas. Pela graça de Deus, por causa de quem? Do método? Por causa de quem, irmão? Do rio, das águas. As águas, o segredo é a água. O segredo é a ação da água. O segredo é o rio de Deus correndo dentro do coração dos crentes, dando vida, dando ânimo, dando graça, dando poder para pregar, para orar, para expulsar demônio, para visitar, para evangelizar. É o rio que dá vida e faz as árvores ficarem verdes, frutíferas e bonitas. Quem dá glória para Jesus? Quem dá glória para Jesus? A água representa o Espírito Santo. Isto disse ele
se referindo ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado. No dia de Pentecostes o rio correu, foi assim ou não foi? No dia de Pentecostes, o rio correu, correu ou não correu? Quantas almas aceitaram a Jesus na hora que explodiu o rio? Quase 3 mil almas aceitaram Jesus. Sem método nenhum, sem método nenhum. Amém? Amém? São João 14, 16 e 17. São João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Interessante, outro aí, no grego tem 2 palavras para outro: hétero e alon. Os irmãos que entendem de grego, eu estou aqui com professores aqui. Se eu errar, vocês não me façam vergonha não, fique caladinho, glória a Jesus. Mas não é assim, professor Eliseu? Hétero quer dizer outro diferente. Casamento heterossexual. Por que o casamento é heterossexual? Por quê? Porque é feito de sexos diferentes. Então, no grego, hétero é outro, mas outro diferente. E tem alon. No grego não está escrito hétero, está escrito alon. Alon quer dizer outro, porém igual. Quer dizer que o Espírito Santo não é Jesus. O Espírito Santo é outro, mas está escrito alon. E alon quer dizer é outro, mas é da mesma essência, é da mesma natureza, é do mesmo poder, é da mesma glória, é da mesma majestade, é da mesma majestade e da mesma essência. Glória. Dá para dar glória a Deus? Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vou mandar a hétero ou alon, que quer dizer outro igual. O Espírito Santo é igualzinho a Jesus. Jesus cria, o Espírito Santo cria. Jesus ressuscita, o Espírito Santo ressuscita. Jesus dá vida, o Espírito Santo dá vida. Jesus é onipresente, o Espírito Santo é onipresente. Jesus é onisciente, o Espírito Santo é onisciente. Jesus é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. Jesus é glorioso, o Espírito Santo é glorioso. Jesus é fogo, o Espírito Santo também é fogo. É alon, é outro, mas é outro igual, com as mesmas características e a mesma essência. Glória a Deus. É outro igual. Eu vou rogar ao Pai e Ele vai mandar outro Consolador. Por que outro Consolador? Porque Jesus é um Consolador também. Quando a viúva de Naim estava chorando, Jesus disse o que para ela? Se vocês não souberem desse versículo, eu vou dar uma suspensão de 3 meses sem ceia. Quem não sabe, levanta a mão para ser disciplinado. Jesus disse o quê? A viúva de Naim botou a mão no ombro dela e disse o quê? E quem diz o outro que não chore, está fazendo o quê? Por isso que Jesus disse: eu vou dar outro, porque eu já sou um Consolador. Quer dizer que a mesma natureza de Jesus é a mesma natureza do Espírito Santo. E ainda tem gente que diz que o Espírito Santo não é uma pessoa. Vocês conhecem seitas heréticas que dizem isso? Diz que o Espírito Santo não é uma pessoa. Diz que o Espírito Santo é uma energia. Diz que o Espírito Santo é uma força. Então Jesus é uma força. Então Jesus não é uma pessoa. Porque Jesus, eu vou rogar ao Pai e vou mandar o quê? Outro alon. Quer dizer outro igualzinho a mim. Se o Espírito Santo não é uma pessoa, Jesus também não é uma pessoa.
Porque Jesus disse, eu vou mandar outro. Quando fala no Espírito Santo, o rio começa, a fonte começa a borbulhar. Já dá vontade de dar glória a Jesus e aleluia, porque o Espírito Santo glorifica a Cristo. Aleluia! Glória seja dada a Deus nesta noite e para sempre. Então Deus preparou os muros e Deus preparou uma fonte. E essa fonte é para saltar por um período, é assim? É para saltar até quando? Essa saltar aí quer dizer jorrar. Tem outra tradução mais feliz que diz jorrar. Quem recebe essa fonte é para jorrar por quanto tempo? Olhe, está jorrando aí ou parou? Porque aqui, graças a Deus, está jorrando. Com toda a minha ruindade, com todos os meus pecados, mas tem uma fonte jorrando aqui dentro. E essa fonte é para ela jorrar até onde e até quando? Jesus disse à mulher samaritana, em São João 4,14. Jesus disse, essa fonte, ela deve durar quanto tempo? Leia aí, São João 4,14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Não é para parar não, irmão. Tem gente que com um ano de crente, a fonte parou. Dois anos de crente, 10 anos de crente, cadê a fonte? Não tem mais não, irmão. Eu estou tão frio, irmão. Mas você ainda tem aquele prazer de ler a Bíblia? Tenho não, irmão. Ô irmão, e você? Você foi batizado com o Espírito Santo? Fui, irmão. E você ainda fala línguas? Falei, irmão, no tempo do pastor Barros. Meu Deus, já faz 60 anos que o pastor Barros morreu. Glória a Deus. A fonte não jorrou para a vida, parou. E Jesus disse que essa fonte não é para parar, é para jorrar, até entrar na vida eterna. Aleluia. É para jorrar até entrar na vida eterna. Irmão, que tinha um crente animado, um novo crente aceitou Jesus, e Jesus batizou com o Espírito Santo, e ele não parava, era evangelizando, era distribuindo folheto, era pregando, era falando de Jesus para o povo, era orando pelos enfermos, na igreja dava glória a Deus e aleluia. Aí sentou-se perto de um crente que a fonte secou há muitos anos. Aí o crente olhava para glória a Deus. Aí ele deu uns 3 glória a Deus no pé do vidro dele. O crente disse, irmão, eu também já fui assim. Isso é meninice de novo crente. Eu vejo o senhor evangelizando, distribuindo folheto e dando grito aqui na igreja. Eu já fui assim, mas isso vai passar. Como passou em mim, vai passar no senhor. O crente olhou para ele e disse, meu irmão, no dia que eu ficar como tu, eu vou aceitar Jesus de novo lá na frente do altar. Cadê a fonte que jorra para a vida eterna, que vai entrar no céu jorrando? Jorrando para a vida eterna. Mas vocês vão me dar mais uns minutinhos. Vocês pensam que vai ficar de graça o tempo que vocês tomaram o meu? Vocês vão ver o que é bom para a tosse. Glória a Jesus. Olha, irmãos. Por que foi que a fonte... Por que é que muitas fontes secam na vida do crente? Por quê? Existe a fonte coletiva e a fonte individual. A fonte coletiva é na igreja. Mas cada crente tem um jardim dentro do seu coração. Tem a fonte individual. Por
que é que muitas vezes as fontes, o projeto de Deus é que esta fonte jorre até quando? Até quando? Vida eterna. Digam mais alto, até quando? Vida eterna. E por que é que acontece que muita gente não jorra para a vida eterna? Não jorra, muda, desanima, seca, a árvore fica feia, a árvore fica sem flores, a árvore fica sem frutos. Por quê? Vamos ver na Bíblia. Capítulo 4, versículo 12, outra vez, de Cantares de Salomão. Glória a Deus. Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. No passado, os mananciais não podiam ficar expostos. Por quê? Porque a água era rara. E tinha que proteger a fonte. Para não cair o que dentro? Me ajudem. Para não cair entulhos. Cair animais, lixo, metralha. Para não cair essas coisas, então eles colocavam uma pedra para proteger. Por isso que a Bíblia diz manancial fechado e fonte selada. Por isso que na harpa, o hino 523, se não me escapa da memória, diz assim: Cristo nos deu uma fonte escondida. Fonte escondida. Por quê? Vamos ver que no passado, eles colocavam uma grande pedra, não havia cimento, eles talhavam a pedra, faziam uma pedra redonda para colocar em cima das fontes. Por quê? Vamos ver isso no Gênesis. Eu acho bonita a Bíblia porque ela explica tudo. Gênesis 29, de 1 a 3. Gênesis 29, de 1 a 3. Então, pôs-se Jacó a pé e foi à terra dos filhos do Oriente. E olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sorte de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço, no seu lugar. No poço do passado, nas cacimbas e nas fontes, o que era que o povo colocava para proteger a fonte? Uma pedra. E era preciso muita força, era preciso juntar 3, 4 homens para o quê? Para remover a pedra. Aí dava de beber as ovelhas e depois fazia o quê, meus irmãos? Cerrava a pedra no lugar, fechava, porque aquela água era muito preciosa. Tinha tempestade de areia. Tinha animais que poderiam cair. E alguma coisa cai dentro e entulhar a fonte. Aí eles colocavam uma pedra. Por isso que a Bíblia diz que a igreja ela tem um manancial fechado, uma fonte selada. Grande é Deus, grande é o Senhor Deus de Israel. Para não entrar coisas prejudiciais que venham prejudicar a fonte. Você sabe por que é que muita gente perdeu a fonte? Porque a fonte dele era aberta. E ele deixou cair dentro da fonte entulhos. Hoje cai areia, amanhã cai metralha, depois cai um pedaço de pau, depois cai um caco de telha, depois cai um bicho morto. O que é que vai acontecer com essa fonte? O que é que vai acontecer com essa fonte? Ela vai deixar de jorrar. Aleluia. Aleluia. Você agora está sabendo por que é que sua fonte não está mais jorrando?
Porque você deixou cair entulho na fonte. Não protegeu a fonte. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aí você não fala mais línguas. Pastor, nunca mais eu falei. Irmão, fala línguas é importante? É. A Bíblia diz que quem fala em línguas, ninguém o entende, porque ele fala consigo e Deus, em mistérios. A Bíblia diz que quem fala línguas estranhas, edifica-se a si mesmo. Ele começa a falar línguas estranhas, vai sentindo aquela força, aquele poder. E você nunca mais falou línguas. Você nunca mais pregou com graça. Você perdeu o ânimo, você perdeu a graça, você perdeu o fervor, você está seco, está como a árvore de Isaías 1:30, pelada, sem folhas, sem frutos, morta. Por quê? Porque a sua fonte foi entupida, foi obstruída. E só Deus e você sabe o que foi que caiu lá dentro. E você perdeu as águas. E por isso que você está seco. Ministério seco. Quantos ministérios secos? Quantas pessoas secas na igreja, sem água, por quê? Porque o poço tem que ser selado, fechado, para não contaminar as águas, para não entupir. Vamos ver Efésios 4. 5 minutos eu termino, irmão. Eu não gosto de terminar tarde, porque eu sempre depois do culto, ou tenho compromissos aqui, ou tenho compromissos fora ainda. Mas veja aí, Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Para aí. A fonte está aqui. Mas Paulo disse, não entristeça a fonte. Não bote sujeira na fonte. Glória a Deus. Por quê? Veja só. Quais são as sujeiras que podem cair dentro? Se nós não selarmos, se nós não cobrirmos, se nós não zelarmos. Quais são as sujeiras? Algumas sujeiras. Veja aí, por favor. Versículo 30. 31. Toda amargura e ira e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Leia o 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Capítulo 5, versículo 3, porque tudo é nesse contexto. 5 e 3. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeiem entre vós como convém a santos. Ah, meu irmão, se você deixar a ira no seu coração, se você deixar a cólera, se você deixar a gritaria aqui não é de glória a Jesus, não. É a gritaria dentro de casa. Sim, e você? É essa a gritaria, não é a gritaria de glória a Deus. Marido mais a mulher, pai com filho, nora com genro, com sogra. Essa gritaria que entope a fonte. Não é gritaria de glória a Deus. Pode gritar glória a Deus que não entope a fonte, não. Pode dar glória a Jesus. A gritaria de glória a Jesus não é essa aqui, não. É gritaria de briga.
gritaria, amargura, ira, cólera, blasfêmia, malícia, prostituição, ladruíce, roubo. Meu irmão, todas essas coisas são lixos. Vai caindo, vai caindo, vai caindo. E a água vai o quê? A água vai o quê? Aí deixa de minar. Aí o conjunto da mocidade canta. E o povo fica. Coral canta e o povo. Pastores pregam e o povo. Seco. Por causa de prostituição, por causa de gritaria, por causa de blasfêmia, por causa de ira, de amargura, de roubo. Passa a semana todinha pecando, enchendo a fonte de lixo. Como é que vai minar água? Como é que vai sair águas vivas saltando para a vida eterna? Mas para encerrar, vou encerrar agora. A pulso, que a vontade é de pregar. Mas eu vou encerrar. Eu aprendi lá na Fafiterral, quando era ainda esteadene. A minha professora de homilética me disse, e disse na sala, que o pregador pode apertar o povo, agora não pode deixar o povo triste para casa. Aprendi lá em cima, lá na casa pastoral. Ele tem que encurralar o povo, mas ele tem que apresentar uma saída. Se você só e deixar o povo ir para casa sem solução, você matou o povo. O pastor pode apertar, mas ele tem que ter uma palavra de esperança, de saída. Mas eu tenho uma notícia boa para vocês. E Jesus vai fazer isso. Vamos para Gênesis 26. Glória a Deus. Para encerrar. Grande é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas antes de ler o 18, vamos ver o 15. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Os filisteus entulharam. O diabo, ele sabe que para a igreja sobreviver, os filisteus eram amigos de Abraão ou eram inimigos de Abraão? Inimigos. Amigos ou inimigos? Inimigos. O povo da Filistia. Filistia quer dizer Palestina. Não é? Que coincidência. Diz que os filisteus que moravam na Filistia, que hoje é Palestina, tinham tanta inveja de Abraão que foram lá e fizeram o quê, meus amados irmãos? Encheram. Entulharam os poços. Porque eles sabiam que sem água os rebanhos morreriam. As plantações morreriam. Eles com inveja foram lá. Quando Abraão fez uma viagem, eles foram lá e entulharam. Mas irmãos, quando Abraão morreu, Deus levantou Isaac. Isaac disse: eu não vou deixar as fontes que meu pai abriu entulhadas. Aí foi o que aconteceu? Vamos ler aí, versículo 18. E tornou Isaque, e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos mesmos nomes que o chamara seu pai. Agora leia o 19.
Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Pastor, o que é de mim, pastor? O meu poço, a minha fonte está entulhada. Aleluia. Mas o Espírito Santo fica de pé para receber esse recado. O Espírito Santo manda dizer que tem solução. O que foi que os servos de Isaque fizeram? A mandado de Isaque? Leia aí a primeira parte, volte o outro versículo. Hein? E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram no Para aí. dia. É só fazer o quê? Me ajuda, é só fazer o quê? Para a água voltar, 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 para a água subir, para a água subir, para a água subir. É só cavar. Tem pá aí? Tem pá? É só se ajoelhar, dobrar o joelho e dizer: Jesus, eu fiz isso, eu deixei cair esse entulho, eu deixei cair essa sujeira, mas agora põe a tua pá aqui. Jesus, põe a tua pá e vai arrancando, eu renuncio a prostituição, eu renuncio a pornografia, eu renuncio a imoralidade, eu renuncio os palavrões, eu renuncio a ira, eu renuncio o ódio, eu renuncio a inveja. Sai. Ai. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Quem vai ver rio de água viva correndo? Quem vai ver? Levante a mão e dê glória para Jesus. Eu profetizo pela Bíblia que as águas voltarão a jorrar.